Boa noite, igreja. A paz. Você pode se colocar de pé, por favor? Que nesse início de culto nós apresentemos um coração grato ao Senhor, um coração que sabe tudo que Ele já fez e tudo que Ele ainda fará em nosso favor, mas que a nossa gratidão não esteja condicionada a isso também. Que nós sejamos gratos todos os dias, dia e noite, noite e dia, gratos, sabendo que o nosso Deus é grande, que a sua misericórdia dura para sempre e que é muito melhor os planos dele do que os nossos. Amém? Você crê nisso? Amém? Então vamos cantar que o nosso Deus é fiel e que Ele é bom todos os dias. Louvemos ao Teu nome, Senhor. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio a fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade
cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Se você tem motivos para agradecer a Deus, eu gostaria que você fechasse seus olhos, pensasse no que Deus já fez por sua vida, através de você, pelo que Ele está fazendo. Comece a orar, fale com Deus, agradeça a Ele por essa bondade, por este amor, por esta graça. Comece a agradecer a Deus, porque Ele cuida de você. Ah, Senhor, obrigado pela essa bondade que o Senhor derrama sobre nós. Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. O teu amor é leal, o teu amor é fiel. Obrigado, Senhor. Como não reconhecer a tua paternidade, o teu cuidado? Ah, Senhor, como não reconhecer, Senhor, a tua grandeza em nossas vidas? Porque na nossa pequenez, nas nossas limitações, nós podemos enxergar um Deus grande e poderoso, que está à nossa frente, que está cuidando de nós. Ah, Senhor, que abre portas e muitas vezes até fecha portas para nos preservar, para nos guardar, para nos livrar. Senhor, obrigado, obrigado porque o Senhor tem sido bondoso conosco ainda hoje, ao nos dar o fôlego de vida, ao nos dar saúde, ao nos permitir viver. Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui nesta noite para engrandecer o teu nome, te honrar, te exaltar. Obrigado, Senhor. Vem mesmo com a tua bondade nessa noite. Começa a pedir ao Senhor: Deus, derrama a tua bondade nessa noite. Vem, Senhor, sondar corações. Vem, Senhor, derramar a tua bondade neste lugar. Ah, Senhor, que sejamos tomados por uma nuvem da tua bondade, do teu amor, da tua graça, do teu cuidado. Que não haja dúvidas de que o Senhor está aqui, que não haja dúvidas de que o Senhor está no controle, que não haja dúvidas de que o Senhor está operando. Ah, Senhor, derrama a tua graça neste lugar. Vem tomar o nosso ser, o nosso coração, a nossa mente. Sim, Senhor, tudo nós entregamos a Ti, as nossas preocupações, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, os nossos dilemas, Senhor, nossos desafios. Nada se compara à Tua grandeza, à Tua glória, nada se compara ao Teu amor, à Tua bondade, ó Deus. Senhor, vem se revelar nessa noite, ó Pai, como nunca antes. Que a Tua palavra venha do céu para nos envolver. Sim, Senhor. Vamos cantar mais uma vez a bondade do Senhor. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é o Senhor das nossas vidas. Declare isso. Bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. A bondade me seguirá, Senhor. Amém. Você pode dar um brado de alegria, de vitória, de louvor a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é Rei, Ele é bom. Deus é bom em todo tempo Deus é. Aleluia. Você pode declarar isso para quem está do seu lado? Fala: Deus é bom,
Glória a Deus, porque o nosso Deus é bom. Aleluia. Graças a Deus, a sua bondade é sobre nós. O que seria de nós sem essa bondade? Pode se assentar, fique à vontade. Glória a Deus, meus irmãos. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. E nós estendemos essa gratidão, especialmente até você que nos visita, está aqui pela primeira vez, quem sabe até de outra comunidade, mas nos dá alegria de estarmos juntos hoje buscando ao Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, quero aqui, antes de dar os avisos, os recados, trazer aqui uma chamada para você que é membro aqui da igreja. Você que é membro aqui da IPI de Sertanópolis, provavelmente você recebeu na semana passada uma mensagem solicitando atualização do cadastro, porque nós estamos com um sistema novo, um sistema de gestão da igreja aqui, novo, e estamos atualizando e nos adaptando numa dinâmica diferente, numa forma digital. E nós precisamos que você nos ajude, compreenda a necessidade de nos ajudar, correspondendo a essas mensagens que você recebe da secretaria da igreja. Então, se vier uma mensagem da secretaria da igreja, não se preocupe, não é vírus, não é fraude, tá certo? É uma mensagem aí para que nós nos organizemos melhor como igreja. Então, semana passada foi enviado aí mensagens para atualização de cadastro, a fim de que você atualize aí os seus dados necessários. Para quê? Para que você tenha acesso ao novo aplicativo da igreja. Nós estamos com uma novidade que é o nosso aplicativo. Pode entrar na sua loja de aplicativos e buscar IPI Sertanópolis, você vai ter lá nosso aplicativo. Estamos ainda timidamente preparando-o, aprimorando, mas é uma novidade, tá certo? Ele vai ser uma plataforma de interação digital. Mas é necessário que você faça essa atualização de cadastro. E provavelmente a maioria já deve ter recebido, nessa semana ainda, uma mensagem com um link. E este link vai te redirecionar a você criar uma senha, um login e senha para fazer o acesso ao aplicativo. E após fazer o login e senha, você vai ser direcionado à sua loja de aplicativos, seja através aí do smartphone ou através do iPhone. Você vai ser direcionado à loja de aplicativos para baixar esse aplicativo e ter o acesso. Depois você pode mudar a senha como você quiser, mas nos ajude, corresponda, tá certo? Recebeu a mensagem da secretaria, fique atento, leia, preste atenção, vamos caminhar juntos nessa. Vai ser uma forma de avançarmos um pouco mais como igreja e alcançar vidas também, tá bom, queridos? Posso contar com vocês? Amém? Em nome de Jesus. Qualquer dúvida, nos procure a secretaria, nós daremos qualquer informação necessária para vocês. Vamos lá, meus irmãos, nossos avisos nessa semana começa com o Last Night, quando os adolescentes vão se reunir nesta última quarta-feira do mês com um grande culto, a Last Night, com o tema alerta, não é? Então você adolescente é desafiado a estar aqui, pai e mãe, direcione, encaminhe, convide o seu filho, filha para vir, vai ser bênção demais, nesta quarta-feira às 20 horas, não é? E no sábado nós vamos estar aqui, enquanto jovens 18+, é o DIP, a rede imersão, com o culto chamado DIP. Vamos estar aqui às 20 horas no próximo sábado, também louvando e celebrando a Deus com o tema liberdade. Então fica o convite para você jovem, você que é daqui, você que nos visita, é muito bem-vindo em nome de Jesus. Quero lembrar que nós vamos ter no dia 4 de outubro nosso bazar de brinquedos, organizado pelo Bazar Missionário, com a edição especial de brinquedos, não é? Não é o Bazar Missionário, mas é o Bazar de Brinquedos. Vai acontecer dia 4 de outubro, no primeiro sábado do mês, a partir das 7h30 da manhã até as 13 horas. Estamos abertos ainda a doações de brinquedos em bom estado, que possam ainda ser comercializados e repassados, não é? Para ser úteis. Então haverão brinquedos não somente usados, mas também brinquedos novos, tá certo? Novinhos em folhas, para serem comercializados a preços acessíveis no Bazar de Brinquedos. E eu quero agora despertar você, meu irmão, minha irmã, que se decidiu por Cristo e ainda não se tornou membro desta igreja, ainda não foi batizado. Nós estamos com as inscrições abertas para o curso de novos membros, quando estaremos caminhando numa jornada com algumas aulas, algumas explicações, orientações
muito importante, muito relevante, para você conhecer melhor a nossa igreja, para você conhecer melhor o Evangelho, a palavra de Deus, e tirar todas as suas dúvidas necessárias, para que você caminhe mais firme com Jesus e se torne membro desta igreja. Se assim é o seu desejo, a sua vontade, é só você passar ali no balcão de formação, dar o seu nome, deixar o seu contato, ou então durante a semana na secretaria da igreja, mas não perca a oportunidade. Esta é a hora, este é o momento. Qualquer dúvida nos procure, estamos à disposição para conversar com você. Amém, meus irmãos? Estes são os avisos de hoje, e eu quero convidar você a ficar em pé mais uma vez. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor, mas agora com a oportunidade de louvarmos ao Senhor com o nosso louvor financeiro, como você bem preferir, bem entender, através dos seus dízimos e ofertas. Nós temos as urnas aqui, e nós temos aí o aplicativo, aliás o QR Code, como você bem preferir, em nome de Jesus. Mas eu quero te convidar a fazer isso com alegria e gratidão ao Senhor. Vamos fazer assim, enquanto celebrarmos em nome de Jesus. As palmas. Abram as portas para que entre o Rei. O invencível Senhor das guerras, Jesus. Seu nome é Jesus. Já posso ouvir o seu rugido aqui. Oh, e em seu nome os gigantes cairão. Oh, já posso ouvir o seu rugido aqui. Oh, e em seu nome os gigantes cairão. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Tu és o rei para sempre. Já posso ouvir o seu rugido aqui. Oh, e em seu nome os gigantes cairão. Oh, já posso ouvir o seu rugido aqui. Oh, e em seu nome os gigantes cairão. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Ouço seus passos, sim, ele vem, clamo seu nome. Não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Ouço seus passos, sim, ele vem, clamo seu nome. Não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Ouço seus passos, sim, ele vem, clamo seu nome. Eu não temerei, sinto seu fogo
E o rei chegou, o rei chegou. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Enquanto nós cantávamos essa canção, eu me lembrei daquela passagem em que, depois de Jesus ter ressuscitado, ele encontrou os discípulos no caminho de Emaús. E eles não perceberam que era o mestre, né? Mas depois eles disseram, bem que quando ele falava, ele nos explicava, ardia o nosso coração, né? E é exatamente essa sensação que nós temos quando estamos na presença do Senhor. O nosso coração arde, o nosso coração pega fogo na presença dEle, porque a sua presença não nos deixa da maneira que nós estamos. A sua presença traz para nós uma sensação muito diferente, e é por isso que nós não conseguimos viver longe da presença dEle. E Ele nos convida a confiar nele, a estar nele, a confiar na sua palavra. E é justamente esse sentir que nos traz a segurança de que os braços dele é o lugar mais seguro onde nós podemos estar. E eu convido você nesta noite a confiar na palavra do Senhor. E assim você se manterá firme em meio às tempestades, em meio às dificuldades, e também vai confiar na palavra daquele que te prometeu, porque ele é fiel e justo. Amém? Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o teu olhar, recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o teu olhar, recebo o convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a tua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando
pode se comparar. Tu és invencível, nada vai me impedir, e eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Tua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível, nada vai me impedir, e eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Tua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará, pois a palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama é a mesma que acalma o mar. Não tenho medo, andando sobre o alto mar. Sim, pois tua palavra sustenta a voz que me chama a andar, é a mesma que acalma o mar. Aleluia, glórias a Deus, a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Deus seja louvado para todo sempre, amém? Pode tomar seu assento, por favor, meus queridos. O Senhor continue abençoando nossos irmãos, a equipe de louvor, viu, queridos? Deus abençoe, meus amados. Que alegria estarmos juntos nessa terça-feira, noite da esperança, para louvar a Jesus. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a este lugar, nessa casa de oração, noite da esperança. Daqui a pouco nós iremos dedicar um tempo de oração com você que está nessa jornada de oração, que está às 7 terças-feiras por um propósito, ou deseja começar hoje um propósito de oração. Nós queremos daqui a pouco fazer isso junto com vocês, com os nossos irmãos do Ministério de Intercessão. Meus irmãos, nós vamos à palavra do Senhor neste momento, e eu tenho certeza que o Senhor falará no teu coração mais e mais nessa noite, amém? Você crê nisso? Amém, glórias a Deus. Também sou convicto disso, que o Senhor continuará falando ao meu e ao seu coração neste lugar. Queridos, eu quero logo começar uma pergunta diretamente ao seu coração. Essa canção, aliás, nos trouxe uma conexão com essa pergunta. Se você recebesse um chamado de Deus para um recomeço, o que te impediria? Se o Senhor chamar você, revelar sobre a sua vida um propósito que Ele tem no coração, os planos dEle, ou seja, chamar você para recomeçar, o que impediria você de dar essa resposta? O que impediria? Tenho certeza que você deseja na sua vida um recomeço, ou algum momento da sua vida muito desejou este recomeço. E às vezes nós desejamos um recomeço porque consideramos que estamos perdidos ou precisamos de um novo recomeço devidamente às circunstâncias. Por outro lado, é quando Deus está nos despertando para vivermos um recomeço. E a história de Gênesis é um livro de recomeço. Quando Adão e Eva pecaram,
seus pecados trouxe a morte e foram expulsos do jardim. Os seus filhos logo pecaram, o próprio irmão assassinou o outro. Nós tivemos semana passada uma ministração impactadora sobre Noé. Deus havia estabelecido uma aliança com Noé, ou seja, um recomeço à humanidade através de Noé. Porém, Noé também pecou, ele se embriagou ao ponto que amaldiçoou a geração do seu filho. E quando olhamos para um homem chamado Abraão, Deus está chamando Abraão para um recomeço. Através de Abraão, Deus estabeleceu uma aliança. E nessa noite nós vamos falar, meus irmãos, de Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao versículo 5. Se fosse você no lugar de Abraão, quando o Senhor o chamou para um recomeço, você estaria disponível, pronto a sujeitar a esse chamado, a este convite, que é um convite da graça, da misericórdia do Senhor? Quando nos chama, é puramente graça. Foi exatamente esse chamado de Abraão, que Deus o chamou, foi puramente a graça, foi o favor do Senhor. Leiamos, irmãos meus, estes 5 versículos da palavra do nosso Deus atentamente. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Oremos ao Senhor. Pai, abra nosso entendimento para que possamos compreender o que nós lemos. Pedimos revelação, oramos para que o Senhor aquete nosso coração para ouvirmos atentamente a Tua voz, meu Senhor. Que a Tua palavra, ela encontre corações sensíveis. Que a Tua palavra, que ela é semente, ela vem de encontro a corações sedentos e famintos pelo Senhor. Nós o abençoamos, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado através da Sua palavra. Que vidas sejam nessa noite edificadas, fortalecidas, encorajadas, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Claro, meus irmãos, quando Deus nos chama para vivermos um recomeço, isso tem um preço. Ainda que venhamos receber um convite, que é a graça do Senhor, porque partiu de Deus este convite a Abraão, semelhantemente o Senhor, quando nos desperta para vivermos um recomeço, isso requer também um preço. Quando falamos que se tem algo que o impede, uma vez que Deus está te chamando para viver simplesmente o melhor, o que te impede? Se você sabe que a vontade de Deus é melhor para a sua vida, por que muitas vezes resistimos? Ao saber que Deus, é o Senhor que sabe de todas as coisas, você crê nisso? Por que muitas vezes nós resistimos? Ou muitas vezes permitimos que haja impedimentos e logo desistimos, ou a nossa fé logo enfraquece por não confiar ou não buscar este recomeço que o Senhor confiou a mim e a você. No entanto, vale destacar, meus irmãos, que recomeçar tem um preço.
O preço para recomeçar e o quanto custa. O quanto custa para recomeçar. E nestes 5 versículos nos ensinará algumas lições, princípios de um homem que foi chamado por Deus para recomeçar, que através dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Um homem que nós poderíamos definir essa série de mensagens somente falando de Abraão, mas nessa noite eu quero limitar apenas nessa passagem que nós lemos. E a primeira coisa, irmãos meus, quando entendemos a necessidade de recomeçar, e qual é o preço, o que precisa romper para ter um recomeço, porque não basta apenas dizer, Senhor, eu quero recomeçar, Senhor, eu preciso recomeçar a minha vida, recomeçar minha família, recomeçar a minha história, eu preciso, Senhor. No entanto, irmãos meus, o Senhor deseja sim fazer esta obra, a fim de recomeçar nossa vida nele, mas algumas coisas é necessário romper, e a primeira coisa que é necessário romper, é romper com a estagnação. Aí eu chamo você que está com a sua Bíblia, a olhar comigo por favor, no capítulo 11, do verso 31 ao 32, nós vamos entender um pouco da história de Abraão, através da sua família. O pai de Abraão, olha só o que diz nessa passagem, meus irmãos, que vale muito a nossa atenção. Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo terá vivido 205 anos ao todo. O que aconteceu? Morreu em Harã. Preste atenção. Deus já havia se revelado ao pai, ou pelo menos aos pais de Abraão, mas se destaca que Terá, que foi o pai de Abraão. Ur dos Caldeus significava um lugar que era consumido por deuses pagãos. No entanto, Deus olhou também para este homem, que despertou nele um destino. O destino qual era? Era Canaã. E preste atenção, queridos, este homem, a saber, pai de Abraão, que muitas vezes nós não percebemos essa passagem bíblica, e muito pouco pregamos, o que aconteceu? Ele tomou Abraão, o seu filho, o filho de Harã, no caso, o filho de seu filho, e Sara, sua nora, e veja bem, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, ou seja, ficaram estagnados. O destino onde era? O destino era Canaã, porém eles ficaram em Harã, até a morte. Olha o perigo de ficar estagnado, acomodado. Muitas vezes, irmãos, nós damos alguns passos em nossa fé, e o Senhor está nos mostrando uma direção clara, Canaã. O que significa Canaã? Se não vivermos uma vida plena, completa em Cristo, vivermos e acessarmos a herança a qual temos por meio de Cristo, ou seja, é vivermos a plenitude. No entanto, muitos ficam no caminho, como o pai de Abraão ficou, e lá ele ficou até morrer, ficou estagnado. E é triste, irmãos meus, quando pessoas estacionam na fé, ficam estagnados na fé, não avança mais. É perigoso, irmãos, quando eu e você ficarmos estagnados em nossa caminhada de fé, quando já damos por satisfeitos, dizer já está bom. O que importa
é que eu não sou mais quem eu era. O que importa é que eu não faço mais aquelas coisas, eu não frequento mais aqueles lugares, eu já não faço mais o que eu fazia, já está bom. Aí acontece estagnação. E nós temos que entender uma coisa, que o Senhor, Ele é fiel para completar a boa obra qual começou em nossa vida. Ou seja, cada dia nós somos aperfeiçoados no amor dEle. Cada dia nós estamos desenvolvendo o temor de Deus, uma comunhão com Ele, amadurecendo na fé. O problema é quando nós ficamos estagnados. E recomeçar, meus irmãos, tem tudo a ver em romper com uma estagnação. É quando uma pessoa até reconhece, eu preciso de um recomeço, meu Senhor, mas fica estagnado. No entanto, Abraão, quando chamado pelo Senhor, ele se dispôs. E a segunda coisa que nos ensina que um recomeço é necessário duas coisas. É necessário fé e obediência. Ou seja, infelizmente Terá não viveu os planos que Deus tinha para ele, que era acessar a sua Canaã com sua família. Não foi. Aí Deus, então, a promessa vai para os seus filhos. E Deus olhou para Abraão e falou para ele: Abraão, sai da sua terra. Sair da sua terra e deixar sua parentela, a casa do seu pai, era na verdade, irmãos meus, romper com as raízes emocional, romper com cultura, romper com coisas que estavam habituados. E olha só, um recomeço exige fé e também obediência. Certamente Abraão tomou uma decisão: eu não quero ficar estagnado como meu pai ficou. E sabe de uma coisa, irmãos, quando nós rompemos e desejamos viver o propósito de Deus, eu creio que a bênção do Senhor é que nós vamos acessar lugares em que nossos pais não acessaram. Sabe, que Deus tem misericórdia, que meus filhos não fiquem limitados em conhecer a Deus por causa da minha estagnação, por causa do meu comodismo. Eu não sei se você tem também esse temor no seu coração. Olha, que meus filhos não fiquem estagnados de não conhecer tanto a Deus por causa da minha superficialidade, por causa da minha falta de compromisso, de aliança com Deus. Que meus filhos não fiquem também estagnados na sua fé, de ficar no raso. Diferente do seu pai, Abraão tomou uma decisão. Quando Deus o chamou: olha, sai deste lugar. Ou seja, você precisa dar continuidade no plano que eu chamei a sua família para viver. Eu chamei a sua família para viver um propósito, de acessar Canaã, a viver a plenitude. Seu pai estagnou, e você vai ficar estagnado? Sua família estagnou, você vai ficar estagnado? Sua família se acomodou, e você vai ficar acomodado? Requer, irmãos, um recomeço, exige fé. Fé porque Deus disse assim, o Senhor disse, primeiramente, o Senhor diz, palavra de Deus, saia da sua terra. Sair, irmãos. Às vezes pessoas querem mudança de vida, mas não querem sair do lugar pecaminoso. Querem um recomeço, mas não querem sair de uma estagnação. Não querem deixar. Uma coisa que nós não encontraremos aqui em nenhum momento na atitude de Abraão, o seguinte, a palavra mas. Quando Deus chamou ele, em nenhum momento ele falou assim, mas, Senhor, a casa dos meus pais, meus parentes, a tradição dos meus pais, a cultura, desde dos ancestrais praticávamos isso. E o Senhor está chamando Abraão para um recomeço, e em nenhum momento ele disse, mas, isso aqui é tremendo, irmãos, quando o homem recebe um chamado de Deus, entende que Deus está chamando, em nenhum momento ele tem que colocar empecilho, dizer, mas eu vou perder isso, mas eu vou ter que, sabe, irmãos, isso é empecilho que muitas vezes nós colocamos, ou deparamos alguns empecilhos na nossa vida.
E eu pergunto, o que está impedindo, ou quais são os empecilhos na sua vida para romper e assim viver um recomeço? Qual é o mais? E olha só, meus irmãos, saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu vou te mostrar. Primeiramente, irmãos, obedece pela fé, depois o Senhor mostra para nós. Deus não falou logo para Abraão, o caminho é este, eu vou te mostrar. Ou seja, quando chamou ele, confia em mim, viva pela fé na minha palavra, eu irei com você. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós queremos primeiramente entender tudo para depois obedecer, e não é assim. Muitas vezes nós precisamos primeiramente obedecer pela fé e depois a gente entende. Depois nós entendemos o porquê. Agora, irmãos, nós resistimos muitas vezes porque nós queremos entender por onde, qual o caminho, qual é o mapeamento, tudo detalhe. Muitas vezes o Senhor não mostra para nós detalhes. Simplesmente está dizendo, confia em minha palavra, é eu que estou falando. Se nós desejamos viver um recomeço, meus irmãos, nós temos que ter uma atitude de fé. E fé está ligado com obediência, onde Deus está nos mostrando, onde Ele está nos chamando. A segunda coisa, irmãos meus, que nos ensina quando olhamos para a palavra, que recomeçar não é fazer promessas, mas crer nas promessas de Deus. Amém, queridos? Algumas pessoas até fazem promessas. Olha, se o Senhor me abençoar, eu prometo. Olha, eu vou fazer uma promessa, este ano eu vou mudar. Ah, irmãos, misericórdia, eu já falei muitos negócios. Eu não sei você, mas eu já falei, este ano, e a gente depara com pessoas que fazem tanta promessa, mas este ano é o ano do emagrecimento. É o ano do crescimento espiritual. Este ano eu vou parar de jacosice. Eu vou ser crente de verdade. Este ano, olha, esposa, pode ter certeza que eu vou mudar. Filhos, eu vou mudar. Este ano eu prometo. Ah, irmãos, recomeçar não é fazer promessas. Já vi pessoas fazendo promessas, fazendo até rituais, juro não sei por quem, não adiantou, misericórdia, foi frustrante. E faz isso, faz aquilo, fala até bonito, mas na prática fica tudo feio. Não é fazer promessas que significa recomeçar, eu vou prometer isso ou aquilo, não, irmãos, mas é crer nas promessas de Deus. Olha só, quando Abraão entendeu que Deus havia o chamado para viver um recomeço, ou recomeçar a humanidade através da vida dele, estabeleceu uma aliança com ele, Deus havia também dado a ele essas promessas. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. E olha que princípio maravilhoso, versículo 13, meus irmãos, abençoarei aqueles que o abençoarem. Quando você abençoa uma pessoa a qual é abençoada por Deus, você é abençoado. Quando você semeia na vida de uma pessoa que está sob obediência à vontade de Deus, e que está sendo abençoada, você também é abençoada por isso. Deus tem o compromisso de abençoar aqueles que semeiam na vida de um homem ou de uma mulher abençoada. Quando eu vejo um homem abençoado, eu falei, o quê? Vou semear na vida essa bênção, porque eu sei que Deus tem compromisso de me abençoar por conta desse abençoado. Parece confuso, não é? Mas olha só, confuso? Então vou explicar melhor. Deus tem um compromisso de abençoar aqueles que abençoam aquelas pessoas a quem Ele abençoou. Entendeu? Entendeu, né, irmãos? Abençoarei aqueles que te abençoarem. Abraão, você é uma bênção, eu te abençoo. E quem abençoar você, será abençoado. Olha, eu estou semeando na vida de um homem, de uma pessoa que é uma bênção. E nisso eu sou abençoado. Por outro lado também é verdade. Amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar.
Quem se atreve a amaldiçoar a quem Deus abençoou? Por isso, irmãos, nenhuma palavra alguma prosperará contra a nossa vida, uma vez que tivermos a certeza que estamos sob a bênção de Deus. Se eu estou certo que a minha vida, a minha casa, está sob a bênção de Deus, praga nenhuma chegará sobre a minha tenda, e também não chegará sobre a sua casa, em nome de Jesus. Não chegará, não vale encantamento. Não existe palavras malditas, seja o que for, que pode prosperar na vida de quem está guardado pelo Senhor, que anda em obediência, que está vivendo a fé em Cristo, na sua palavra. É maravilhoso, meus irmãos, quando nós cremos nas promessas de Deus. Olha, é possível recomeçar? Sim, Deus tem promessas. Se você não tem ideia de quais são as promessas de Deus sobre a sua vida, primeiramente, creia só numa coisa: se você está respirando, é porque Deus tem promessas na sua vida. Só de estar com vida, precioso. Ao acordar pela manhã, talvez, meu Deus, eu preciso recomeçar, mas se você está vivendo, já é um propósito, já é uma certeza, uma evidência que Deus tem promessa na sua vida. Outra lição que nos ensina, irmãos meus, que não é tarde para recomeçar. Quantos anos que Abraão tinha? 75 anos, quando Deus se revelou a ele neste exato momento, o chamou para deixar toda a parentela, toda a sua casa, e ir para um lugar que ele iria mostrar. Ele tinha 75 anos. Alguns talvez pensam o seguinte: olha, eu já não tenho mais idade para viver coisas em Deus. Ou seja, alguns colocam um empecilho até mesmo na idade. Eu não tenho mais idade, deixa aí para os adolescentes, deixa aí para os jovens viver. Eu já vivi tudo que eu tinha que viver nessa igreja. Eu já vivi tudo que eu tinha que viver na minha caminhada de fé. Preciosidade. Repreenda essa incredulidade em nome de Jesus. Não é tarde para recomeçar, não importa a sua idade, não importa. Isso significa, irmãos, que independente da idade em que Abraão, e Deus cumpriu a promessa sobre ele, de dar descendência a ele, quando ele tinha 100 anos, 99 anos para ser mais específico, ou seja, 25 anos aproximadamente, que veio o cumprimento dessa promessa de Deus. Isso que significa, irmãos, quando Deus tem um propósito, quando Deus desperta-nos e crer que Ele é um Deus de recomeços, e que pode fazer coisas tremendas através de nossas vidas, e através de nós, irmãos, jamais devemos duvidar do seu agir, da sua graça, do seu poder, amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. O que nos chama também a palavra, meus irmãos, olha que tremendo, e Canaã não é o fim, mas o começo de uma nova vida em Cristo. Quando Abraão finalmente chegou com sua esposa, seu sobrinho, com seus bens e as pessoas, seus servos que ele tinha conquistado em Harã, eles partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Primeiro, ele chegou onde o seu pai deveria ter chegado. Ele está vivendo a bênção, um lugar que os pais não viveram. Segunda coisa, queridos, lá não foi o fim, Canaã não foi o fim. Se você continuar lendo depois a história de Abraão, muitas coisas aconteceram quando ele chegou em Canaã. Entre acertos e erros, mas muitas coisas aconteceram na vida deste homem. Ou seja, o fim não é chegar em Canaã. Viver um recomeço não é simplesmente, olha, acessei agora essa vida em Cristo. Não, precioso, não é o fim, mas é apenas um começo. Está começando agora. Quando entendemos, irmãos, que Cristo nos chama para vivermos pela fé nele, isso não é o fim. Tem um propósito maior, está começando. E sabe de uma coisa, a cada dia nós fomos renovados no Senhor.
Se a cada dia o Senhor se revela uma porção do amor dele, da presença dele, então cada dia você se considera como alguém que nasceu de novo. Então, ou seja, por mais que eu tenha alguns anos de conversão, mas cada manhã eu declaro, eu nasci de novo hoje, e quero conhecer mais deste Deus bom, e testemunhar da sua graça. Ou seja, eu não quero ficar acomodado só pelo fato de afirmar que eu creio em Cristo, professo sua palavra e sirvo a Ele. Não, eu quero mais deste Deus, porque não é um fim, somente uma conversão. É o começo para um processo de uma caminhada de santificação, de revelação da graça do Senhor, queridos. Eu não sei você, mas Abraão, ele entendeu exatamente isso. Deus o chamou para viver um recomeço. E ele não colocou nenhum empecilho. Ele entendeu que maior eram os planos de Deus. Maior é a vontade de Deus acima de qualquer coisa. Ele venceu qualquer barreira, queridos. Um homem conhecido como amigo de Deus. Um homem que é um patriarca, que é o pai da fé. Que através de Abraão, sua geração, todas as famílias da terra foram abençoadas por meio dele. É claro que se consumou em Cristo essa obra, essa aliança em Cristo. Mas Abraão, ele assumiu uma aliança com Deus. Deus não só estabeleceu uma aliança com ele, mas ele também decidiu uma aliança com Deus. O que isso significa? Significa que eu e você nós devemos responder, meus irmãos. Precisamos responder uma aliança com Cristo, uma aliança com o Senhor. E quando respondemos uma aliança com o Senhor, não é apenas um ato de entrega, não é apenas um ato de uma oração, mas significa agora uma caminhada contínua na presença dEle. Sabe por quê, meus irmãos? 2 Coríntios 5,17, tão lindo esse versículo nos diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. O Senhor nos chama para um recomeço. Eu quero nessa noite orar pela sua vida. O Senhor encontrou seu coração nessa noite, queridos. Encontrou você que estava desejoso para viver um recomeço. Um dia eu clamei ao Senhor, Senhor, eu preciso viver um recomeço na minha vida. Foi quando eu me senti tão sujo pelo pecado, irmãos. Senti totalmente distante, mas eu senti o amor dEle, a graça dEle me despertando. O recomeço, irmãos. Eu louvo a Deus, porque o Senhor, pela sua misericórdia, estendeu a sua graça sobre a minha vida, e me permitiu recomeçar a minha história, e eu creio que hoje, Ele deseja o mesmo sobre a sua vida. Amém, meus queridos? Recomeçar. Se você está recomeçando a sua vida na presença do Senhor, permaneça. Não permita que empecilho algum venha parar isso. Você pode ir além, assim como Abraão foi além, ou ficar estagnado, assim como seu pai, Terá, ficou. Nós nem sabemos tanto deste nome. Por quê? Porque não se tornou uma referência. Quem sabe o nome do pai de Abraão? Talvez muitos ouviram pela primeira vez aqui. Alguém que ficou estagnado, alguém que tinha o mesmo propósito para chegar no lugar onde Abraão chegou, e ficou estagnado. Não tornou uma referência de inspiração em nossa fé, mas tornou um alerta para nós, dizendo o seguinte: você pode até receber um chamado de Deus, você pode até dar uns passos, mas pode acontecer também de ficar estagnado, tornar-se uma pessoa acomodada, estagnada na fé. Ou você pode se despertar como Abraão, ao receber um chamado de Deus, e dizer: Senhor, eu vou aonde o Senhor me mostrar, desde que a sua presença seja comigo. Um recomeço, irmãos, não é simplesmente lugar, acessar lugares, mas sim é estar no centro da vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, por favor, meus queridos. Eu quero chamá-los neste momento à oração. Quero chamar aqui nossos irmãos, Ministério de Intercessão, por favor, pode estar se posicionando aqui. Quero
pedir também o apoio dos nossos irmãos presbíteros para nos ajudar a orar pela igreja, orar com os nossos irmãos, interceder por essas vidas tão queridas. E o meu chamado, aliás, eu faço esse chamado da parte do Senhor. Deus está chamando vidas para recomeçar. Talvez você veio aqui nessa noite dizendo: Senhor, eu preciso recomeçar. Não, foi Deus que gerou no seu coração essa necessidade. É o desejo do Senhor antes de gerar no seu coração. Ou seja, o chamado de Deus é para você recomeçar. Recomeçar. Ah, mas eu pequei, estou tão sujo no pecado. Por isso que precisa recomeçar. Ele nos lava, nos purifica, porque o sangue dele é poderoso. Ele nos lava, nos redime, queridos. Sim, Ele é poderoso e continua fazendo obras em nossa vida hoje. Nos chama para recomeçar. Ah, tropecei, vacilei. Eu preciso recomeçar a minha vida, recomeçar a minha história. Sai do seu lugar. O Senhor está chamando você nessa noite. Nós queremos orar junto com você neste lugar. Você pode vir aqui na frente. Alguém vai chegar até você, vai orar pela sua vida. Seja você que deseja também começar uma campanha de oração. Tem algo na sua vida que requer a intervenção de Deus em oração? Sai do seu lugar, nós queremos orar com você que deseja começar uma campanha, uma jornada de fé hoje. E você também que está entre a segunda, a 7ª semana, também é encorajado a vir à frente para juntos orarmos ao Senhor nosso Deus. Pode vir, meus irmãos preciosos, é uma noite que o Senhor despertou seu coração. Eu quero que você tenha uma atitude, como já está acontecendo aqui, vidas tão queridas, dizendo: Senhor, hoje eu quero recomeçar a minha vida, recomeçar a minha vida no teu altar. À medida que os irmãos vão chegando, intercessores, vão abraçando essas vidas, vão orando com elas, olhem para elas, orem com fervor, orem de todo o coração, clame mesmo, que Deus continue tocando seus corações, em nome de Jesus. Ó Espírito de Deus, Espírito Santo, quebra a resistência, quebra, Senhor, quebra todo o empecilho, todo o impedimento. Espírito Santo, nós clamamos agora a Tua presença fluindo, pregamos Tua palavra, Senhor, nós oramos agora, testifica com a unção, testifica, Senhor, com quebrantamento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, há vidas que nessa noite desejam recomeçar e cremos que esse é um chamado do Senhor. Há vidas que estão dizendo: Senhor, estão respondendo, dizendo: Senhor, eu preciso, eu quero recomeçar a minha vida, eu quero recomeçar a minha história, recomeçar a minha família, eu quero recomeçar a minha vida em Tua presença, Jesus. De tua te mostrarei de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo
fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, Sim, Deus tem nova história para aquele que confia. um novo tempo Deus tem, Há um novo tempo, um novo caminho. aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sabe de uma coisa nessa linda história de Abraão? Abraão não perdeu uma família que ele deixou para trás. Abraão ganhou uma nação. Abraão ganhou uma descendência incontável. Ah, se ele pudesse enxergar hoje. Meu Deus, nós não temos dimensão daquilo que Deus vai fazer a partir do passo que nós dermos em direção
ao chamado dele. A única coisa que Abraão fez foi mover-se. Mover-se. Deus te chama para mover-se hoje em direção ao chamado dele, amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado. Essa canção reflete mesmo, Senhor, a verdade da tua palavra. Sim, meu Deus, haverá um novo caminho, haverá, Senhor Deus, um recomeço, haverá uma restauração. Ah, Senhor, obrigado, porque o Senhor não nos deixa estáticos, o Senhor não nos deixa estagnados, mas o Senhor nos chama para nos levantar, erguer a cabeça, nos posicionar, dar um passo em direção àquilo que o Senhor nos chama. Ah, Senhor, Abraão, Senhor, não questionou para onde o Senhor vai me levar, ele apenas disse sim, e foi, e o Senhor o direcionou. Ó Deus, obrigado, porque em Cristo Jesus, o Senhor nos dá, sim, Senhor, a rota, o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá o caminho, Ele é o caminho, Senhor, e o Senhor não mente, o Senhor não volta atrás na sua palavra, e a abundância, sim, ó Deus amado, plenitude na tua presença, para aqueles que decidiram te seguir, decidiram dizer sim para o Senhor. Eis-me aqui, envia-me, eu vou. Ó Senhor, continua se revelando a nós, Pai, porque Abraão, quando foi, o Senhor continuou se revelando, e assim nós precisamos que a tua palavra venha mesmo, Senhor Deus, nos dar a direção que precisamos. Pai, o Senhor não nos deixa confundidos no caminho, o Senhor não nos abandona no caminho. Ah, meu Deus, abre os nossos olhos espirituais, para entendermos este princípio, esta verdade. O Senhor nos guia no caminho ao qual o Senhor nos chamou. Pai, em nome de Jesus, continua guardando nosso coração, guarda-nos, ó Pai, na tua presença, livra-nos de nós mesmos, Senhor. Quantas vezes nós queremos fugir, correr daquilo que o Senhor nos chama a fazer. Ó Deus, nos tira o melindre, o medo, a vergonha, a timidez. Tira, Senhor, dá-nos a coragem, a ousadia que precisamos para seguir avante, sem olhar para trás, deixando tudo para trás e seguindo e prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Vamos cantar mais uma vez, bem suave, um novo tempo. História Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia, Senhor, receba a bênção no nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do Senhor, nosso Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, os cuidados deste Pai, as consolações, a amizade, o poder do Espírito Santo, seja sobre você, hoje e até o fim da jornada nessa terra, ou até a volta de Jesus, te permanecendo firme, te preservando nesta jornada, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, volte em paz.